Eles mudaram a própria pele, os traços do rosto, a identidade inteira, tudo num esforço desesperado para parecerem de outra raça. Mas aquilo que eles acreditaram que seria o caminho para a felicidade eterna acabou por terminar em trauma profundo, rejeição e uma dor que não passa. Estas são as histórias reais, cruas e verdadeiramente estremecedoras daquelas pessoas que se arrependeram amargamente de tentar mudar de raça através de cirurgias plásticas radicais. Por isso, respira fundo e prepara-te, porque o que vais ouvir a seguir é tão impactante que te vai deixar completamente sem fôlego. Mary Sebastian Pickles. Magdalene não se conformava apenas com o facto de se ver bonita, e nem sequer lhe bastava sentir-se sexy ou atraente aos olhos dos outros. Mary Sebastian Pickles. Magdalene desejava algo muito mais perturbador e extremo. O seu objetivo era transformar-se numa boneca viva de carne e osso. Mas atenção, não estamos a falar de uma daquelas bonecas fofinhas de olhos doces e sorrisos ternos que vemos nas lojas de brinquedos. Não, nada disso. Ela queria assemelhar-se àquelas figuras de porcelana frias, esquecidas e assustadoras que a gente encontra num sótão escuro e empoeirado. Figuras gélidas, inexpressivas e inquietantes. A sua transformação não foi apenas uma experiência estética curiosa, foi uma verdadeira obsessão devoradora. Cirurgia após cirurgia, procedimento após procedimento, a Mary foi apagando progressivamente cada rastro, cada detalhe humano do seu rosto original. Fez aumentos de peito que parecem fisicamente impossíveis, alterações drásticas na forma dos olhos e intervenções extremas nos lábios, no nariz, nos pômulos e na mandíbula. Cada operação a distanciava mais da sua antiga imagem humana e a aproximava perigosamente de algo inumano. E o pior é que ela nunca parava. Com cada novo procedimento, ela prometia a si mesma que seria o último, mas a verdade é que havia sempre outro, mais uma melhoria, um retoque, um pequeno ajuste final. Era como se estivesse presa num ciclo vicioso e sem fim de insatisfação crônica. O seu corpo converteu-se num quadro, numa tela viva que nunca estava terminada. O seu rosto tornou-se uma escultura em constante mutação. Nas redes sociais, a Mary gerava uma mistura intensa de fascínio mórbido e puro horror. Milhares e milhares de pessoas a seguiam completamente incapazes de desviar o olhar daquela transformação radical e chocante. Alguns chamavam-lhe valente pela coragem, outros consideravam tudo aquilo profundamente perturbador e preocupante. Os especialistas em cirurgia estética levantavam a voz em alerta. Falavam de vício, de dismorfia corporal e de perigos médicos graves, mas a Mary não se detinha por nada. Ela afirmava com toda a convicção que cada cirurgia a aproximava mais do seu verdadeiro eu, e insistia que a boneca que todos viam não era uma máscara. Dizia que era a libertação da sua identidade mais profunda, e sim, ela tinha fãs, muitos mesmo pessoas que a aclamavam como uma heroína da autoexpressão extrema. No entanto, a expressão profunda nos seus olhos contava outra história, revelava um vazio, uma tristeza que nem todas as cirurgias, nem os aplausos virtuais conseguiam preencher. Porque enquanto o seu corpo se transformava em algo cada vez mais artificial e sintético, a sua própria humanidade parecia desvanecer-se aos poucos. Hoje, já em 2026, a Mary continua a sua estranha viagem. Ela assiste a eventos, posa para fotos e responde aos seus seguidores. Mas por detrás de toda aquela maquilhagem pesada, fica uma pergunta inquietante e sem resposta que paira no ar. Onde é que termina a busca legítima pela identidade? E onde é que começa a autodestruição irreversível? Zhou Shuna era bonita, mas ela não era simplesmente bonita de uma forma comum ou esquecível. Zhou Shuna parecia ter saído diretamente de um conto de fadas oriental, com olhos grandes e brilhantes e uma pele de porcelana absolutamente perfeita. Tinha traços delicados como pinceladas suaves de seda, uma verdadeira joia natural. Mas para ela, na sua cabeça, aquilo não era suficiente.
Numa reviravolta que deixou o mundo inteiro em estado de choque, a Zhou decidiu fazer o impensável, transformar-se radicalmente para parecer uma mulher ocidental. E por quê? Porque ela acreditou cegamente que assim seria mais atraente, mais aceite, mais amada, como se a perfeição que já tinha não valesse absolutamente nada. Consultou os melhores cirurgiões do mercado. Planeou cada detalhe minucioso da transformação, como se fosse uma verdadeira operação militar. Fez cirurgia ocular para aumentar os olhos, rinoplastia para afilar o nariz e uma remodelação mandibular dolorosa para obter um perfil angular. Gastou milhões, suportou dores físicas insuportáveis, tudo por uma ideia fixa, ver-se diferente ao espelho. E ela fez questão de partilhar tudo isso. Mostrou cada ligadura, cada inchaço, cada lágrima derramada. A Zhou converteu o seu próprio corpo num espetáculo digital para todos verem. As suas redes sociais transformaram-se numa espécie de novela cirúrgica onde cada capítulo novo era uma nova transformação drástica. Ao princípio, ela parecia feliz, ela brilhava, mas por trás da maquilhagem a tristeza começou a filtrar-se. Com o tempo, acabou por confessar a dura verdade. Ela já não se reconhecia. Olhava para o rosto no espelho e dizia: "Já não sou eu." O seu reflexo tinha se tornado numa completa estranha. A sua identidade cultural, a sua essência, tudo se tinha desvanecido. Zhou Shunna, a jovem que nasceu sendo um símbolo de beleza natural, desapareceu. Agora sentia-se presa num limbo entre dois mundos. Não se sentia nem totalmente chinesa, nem conseguia ser completamente ocidental. No meio desse vazio existencial, a única coisa que restava era o peso do arrependimento. E agora vamos falar de Bella Hadid. Bella Hadid, um ícone global indiscutível, a musa das passarelas internacionais e capa das revistas mais cobiçadas de todo o planeta. O seu rosto perfeitamente simétrico, afilado quase etéreo, converteu-se na própria definição moderna de beleza suprema. Mas enquanto o mundo a aclamava, também a investigava com uma lupa. Desde o princípio da carreira que havia algo ali que não encaixava bem. Comparações com as suas fotos de adolescência começaram a circular por todo o lado. Os utilizadores nas redes sociais analisavam o seu nariz, a sua mandíbula, os seus lábios. "Será natural?" perguntavam. "Será cirurgia?" A Bella, pela sua parte, negava tudo categoricamente. Atribuía a sua mudança drástica à puberdade e à genética. Falava do poder da maquilhagem da maturidade, mas a pressão era incessante. Enquanto caminhava sobre tapetes vermelhos, as câmaras não só capturavam a sua elegância, mas examinavam cada milímetro do seu rosto. As pessoas não conseguiam deixar de olhar e, acima de tudo, de suspeitar. Eram boatos incessantes sobre uma possível rinoplastia, vários preenchimentos faciais e até mesmo aquele famoso lifting de sobrancelhas. As comparações frenéticas de antes e depois viralizavam na internet, com a mesma urgência de notícias de estado. E mesmo diante de tudo isso, Bella resistia bravamente. Ela insistia com veemência que tudo ali era 100% natural, alegando que sua transformação radical era apenas parte do seu crescimento. Chegava a publicar fotos da infância como prova irrefutável. Até mesmo sua família entrava na briga, inclusive sua famosíssima irmã Gigi, que saía em sua defesa publicamente. Mas, infelizmente, o escrutínio impiedoso simplesmente não parava. Porque convenhamos, quando você é perfeita demais, o mundo inteiro exige uma explicação lógica. A verdade nua e crua é que, com ou sem cirurgia, Bella Hadid é muito mais do que apenas um rostinho bonito. A sua presença na passarela é absolutamente magnética, o seu estilo dita tendências globais. E o seu olhar carrega um mistério profundo. E talvez seja exatamente aí que reside o seu verdadeiro poder nesse jogo constante e sedutor, entre a realidade e o artifício, entre aquilo que ela mostra e o que decide não revelar. No fim das contas, Bella Hadid não precisa admitir absolutamente nada,
porque a sua simples presença já diz tudo o que precisa ser dito. Ela personifica aquela beleza impossível que todos desejam alcançar e permanece como o enigma perfeito que ninguém consegue decifrar completamente. Agora vamos falar de um ícone absoluto, Linda Evangelista. Durante muitos e muitos anos, Linda foi o verdadeiro sinônimo de perfeição. O rosto dela iluminava as passarelas mais importantes, as capas de revistas de moda e os anúncios de luxo mais caros. Ela era a inveja de toda a indústria simétrica, elegante e totalmente inalcançável. Porém, longe dos holofotes e atrás das câmeras, o reflexo no espelho dizia outra coisa para ela. Foi assim que, em absoluto silêncio, Linda começou a desenvolver uma obsessão perigosa. Uma pequena ruga, uma simples espinha, uma sombra fora do lugar, tudo se convertia em uma ameaça terrível. Para ela, a beleza não era um presente divino, mas sim um fardo pesado, algo que ela sentia que devia aperfeiçoar a qualquer custo. E foi exatamente dessa maneira que começou o seu triste e doloroso declínio. Primeiro vieram os pequenos retoques discretos, depois uma cirurgia seguida de outra, e mais outra, tornando-se cada vez mais invasivas e cada vez mais perigosas. Linda não parava, não dava ouvidos aos avisos e não temia as consequências até que a tragédia finalmente bateu à porta. Um dos procedimentos falhou gravemente e, com isso, o rosto dela começou a desmoronar. Surgiram bolhas extremamente dolorosas, crises de acne severa e zonas na pele que pareciam ter sido queimadas pelo sol. A pele dela, que antes era impecável, agora estava irreconhecível e desfigurada. E a indústria da moda, sendo implacável como sempre, simplesmente a abandonou sem olhar para trás. As grandes marcas pararam de ligar. Os fotógrafos se recusavam a capturar o novo rosto dela. As portas das passarelas se fecharam completamente. Linda desapareceu das redes sociais e sumiu do olho público como se nunca tivesse existido naquele mundo brilhante. Hoje em dia, a história dela não aparece nas capas de revistas glamourosas, mas sim em advertências médicas e em documentários dramáticos. Linda não perdeu apenas a sua beleza lendária. Ela perdeu a carreira e a própria identidade. Tudo isso por causa de uma guerra silenciosa contra um inimigo que só ela enxergava: a imperfeição. Afinal, até onde pode nos levar esse desejo incontrolável de sermos perfeitos a qualquer preço? Vamos falar de Chrissy Teigen. Em uma indústria onde absolutamente tudo é filtrado, editado e escondido, Chrissy Teigen decidiu fazer algo que soou quase revolucionário. Ela escolheu dizer a verdade: doa a quem doer. Enquanto outras celebridades fingiam ter acordado daquele jeito maravilhoso, ela se plantou na frente das câmeras e disse com todas as letras: sim, eu tenho botox. Sim, eu tenho preenchimentos. Sim, eu fiz lipoaspiração nas axilas. E daí, a Chrissy simplesmente não queria esconder nada de ninguém. Muito pelo contrário, essa honestidade brutal a transformou em uma verdadeira lufada de ar fresco no meio de todo aquele artifício sufocante de Hollywood. Ela contava tudo sem filtro: as injeções, os retoques e até aqueles procedimentos mais íntimos que ninguém mais tinha coragem de mencionar. Eram detalhes que muitas outras famosas prefeririam levar em segredo absoluto para o túmulo. Ela soltava essas bombas em entrevistas com uma gargalhada gostosa, e as pessoas a amavam exatamente por isso. Porque a Chrissy não tentava parecer perfeita e nem vendia milagres. Ela mostrava os hematomas, os erros e as inseguranças, ria de si mesma. E ao fazer isso, fazia com que milhares de mulheres se sentissem um pouco mais livres. Mas claro, nem tudo foram apenas risadas e diversão. As confissões dela também geraram bastante controvérsia. Algumas pessoas começaram a acusá-la de estar normalizando demais a cirurgia plástica. Outros diziam que com tantos privilégios financeiros era muito fácil falar sobre autoestima, mas a Chrissy se manteve firme na sua posição. Ela dizia: não estou falando que todo mundo deve se operar, só acho que ninguém deveria ter a obrigação de mentir sobre isso.
Em um mundo onde tantas mulheres ocultam a sua verdade sob camadas pesadas de maquiagem e negações, a Chrissy escolheu se mostrar exatamente como ela é. Juju Oliveira era uma figura única. Vinda do Brasil, Juju Oliveira deslumbrou a todos no mundo da moda com uma beleza natural e uma elegância que hipnotizava quem a via. O rosto dela era uma verdadeira obra de arte, e suas feições pareciam uma assinatura delicada da natureza. Porém, por trás de cada sessão de fotos glamourosa, escondia-se uma insegurança que só crescia dia após dia. Tudo começou apenas com um toque de vaidade, um pouco de preenchimento labial, aqui uma melhora nas maçãs do rosto, ali nada que parecesse fora do comum. Mas para Juju, esse pequeno gesto acabou se transformando em uma necessidade urgente, logo virou uma obsessão. E depois, uma perigosa dependência. Os preenchimentos viraram parte da rotina diária. Lábios, bochechas, mandíbula, testa, repetidamente, uma e outra vez. Ela queria mais volume, mais dramatismo e cada vez com mais frequência. O rosto dela começou a inchar, como se fosse um balão prestes a estourar, e toda a harmonia se perdeu completamente. A sua beleza original desapareceu diante dos olhos do mundo até que chegou o momento trágico em que Juju se tornou totalmente irreconhecível. O rosto dela parecia completamente distorcido, estava inchado, duro, exagerado demais. O que antes era pura delicadeza, agora parecia um excesso grotesco e assustador. A imagem que ela construiu com tanto cuidado ao longo de tantos anos simplesmente desmoronou, e os efeitos não foram apenas estéticos, foram muito piores. A Juju sofreu consequências físicas devastadoras, enfrentando infecções graves, caroços estranhos e danos severos na pele que deixaram marcas profundas. A saúde dela se deteriorou rapidamente e a carreira simplesmente virou fumaça. A indústria da moda, que é rápida em aplaudir, foi ainda mais rápida em virar as costas para ela. Hoje em dia, a Juju Oliveira não é lembrada pelo seu glamour nas passarelas, mas sim por ser um exemplo trágico de até onde o medo de envelhecer e a obsessão doentia pela perfeição podem nos levar. Um rosto lindo, uma vida cheia de promessas. Tudo isso perdido entre agulhas e seringas em uma busca sem fim. Megan Fox. Durante anos e anos, a Megan Fox foi o padrão absoluto de beleza. A mulher que encarnava a verdadeira fantasia hollywoodiana. Olhos penetrantes, lábios sensuais e maçãs do rosto talhadas como se fossem de mármore puro. Desde que ela apareceu em Transformers, o mundo não conseguiu parar de olhar para ela, mas com o tempo também não pôde deixar de se perguntar o que diabos aconteceu com o rosto dela. O que no começo eram apenas rumores discretos de pequenos retoques aqui e ali, se transformaram em um verdadeiro desfile de suspeitas botox, preenchimentos exagerados, lifting facial, cirurgia nas maçãs do rosto e aumento labial. Alguns diziam que era só maquiagem, outros juravam que era cirurgia. Ninguém sabia com certeza, porque a Megan simplesmente não falava nada, e esse silêncio dizia tudo. Enquanto as manchetes pegavam fogo e as fotos de antes e depois inundavam a internet inteira, a Megan se mantinha hermética, imutável como uma esfinge da beleza moderna, perfeita demais para ser real, mas inconstante demais para ser ignorada. O contraste era brutal. Aquela garota natural e rebelde do início dos anos 2000 já não existia mais. No lugar dela, aparecia uma versão mais escultural, muito mais artificial e visivelmente mais distante. Uma beleza tão afiada, tão milimetricamente medida, que parecia desenhada por computador. Uma evolução, uma reconstrução e talvez uma perda. A Megan falou sim, ela abriu a boca, mas não sobre as cirurgias. Ela falou sobre Hollywood, sobre como a indústria a sexualizou brutalmente, de como foi tratada como um simples objeto e de como a desarmaram emocionalmente peça por peça. E se o que vemos hoje for simplesmente isso, um escudo, uma armadura cirúrgica necessária para sobreviver em um mundo que tentou destroçá-la?
Porque a Megan Fox já não é apenas uma atriz, ela é um espelho que reflete a pressão, a obsessão e a exigência implacável da fama. E talvez seja por isso que continuamos olhando para ela não só pela beleza, mas pelo que essa beleza tão perfeita e distinta está gritando para nós, sem dizer uma única palavra. Amanda Ahola. Vinda diretamente da Finlândia, a terra dos lagos, e da calma surgiu uma figura que desafiava toda e qualquer lógica. Amanda Ahola, conhecida como a Barbie humana nórdica, uma verdadeira boneca de carne e osso. E isso não foi por genética, foi por pura decisão. A Amanda não queria parecer com ela mesma, ela queria a perfeição como uma figura de plástico, esculpida milimetricamente, um ideal totalmente irreal. E para conseguir isso, ela não economizou nem nos gastos e muito menos nos riscos que correu. Ela se submeteu a múltiplas cirurgias, incluindo 3 aumentos de peito, preenchimentos faciais e retoques estéticos espalhados por todo o corpo. O rosto e a figura dela começaram a mudar de forma tão drástica que ela parecia uma pessoa completamente diferente, uma boneca viva. A transformação dela era tão extrema que chamou a atenção não só dos fãs, mas também dos médicos. E foi aí que a busca pela beleza quase a matou. Durante uma dessas operações, a Amanda sofreu uma reação severa à anestesia no meio do procedimento. O corpo dela entrou em colapso. Os médicos conseguiram estabilizá-la por muito pouco. Ela esteve à beira da morte e, mesmo assim, quando acordou, não pediu ajuda para parar. Ela pediu uma nova consulta com o cirurgião, porque a Amanda Ahola simplesmente não retrocedia, custasse o que custasse. Nas redes sociais, ela compartilhava a vida com orgulho, exibindo o novo corpo, o novo rosto e as suas novas ideias radicais. Mas, por trás de todo aquele maquiagem, havia algo perturbador, uma mulher disposta a colocar a própria vida em jogo apenas para continuar se transformando. Uma mulher que não via a cirurgia apenas como uma ferramenta estética, mas sim como uma verdadeira religião. Hoje, a Amanda continua se operando, continua modelando e criando sua versão de perfeição. Mas o preço já está na mesa: a saúde, a estabilidade e a própria vida dela. Até onde ela vai chegar, ninguém sabe ao certo, mas para a Amanda, o bisturi nunca descansa. Doja Cat. Desde o primeiro momento em que ela saltou para a fama, o talento dela era algo inegável. Mas logo, o público parou de falar apenas da música e começou a focar no rosto dela. Cada aparição era diferente, com novas formas, novos ângulos e novas suspeitas. Será que ela operou o nariz? Injetou os lábios. Ela está brincando com maquiagem ou com o bisturi. As redes sociais ardiam com teorias, comparavam fotos antigas e traçavam linhas imaginárias no rosto dela para provar algo. O antes e depois virava tendência mundial, e o mais impactante de tudo é que a Doja não fugia das perguntas. Do jeito dela, ela enfrentava tudo com sarcasmo, com memes e frases que confundiam mais do que explicavam. Uma vez ela disse: "Claro, eu operei tudo até os cílios." Outra vez ela simplesmente riu e mudou de assunto, porque no mundo dela, a mudança não é vista como um erro, é uma ferramenta. E é exatamente aí que está a chave de tudo. Doja Cat, ela quer que você olhe fixamente, quer que você fale sobre ela sem parar, quer provocar aquela dúvida na sua mente. Será que o que seus olhos estão vendo é a realidade ou apenas mais uma parte do seu show insano? Ela transformou a si mesma em seu próprio experimento estético, um verdadeiro espetáculo em constante movimento, como se fosse uma tela viva que se redesenha completamente em cada videoclipe, em cada tapete vermelho e em cada selfie postada. Enquanto alguns a rotulam de corajosa e visionária, outros a chamam de instável, mas a verdade absoluta é que ninguém, absolutamente ninguém, consegue ignorar a sua presença. Enquanto uma multidão de artistas busca desesperadamente estabilidade na imagem pública, Doja escolhe o caos e a instabilidade como sua marca registrada, porque para ela, a beleza não é um ponto de chegada, é apenas uma fantasia temporária.
É tudo uma grande estratégia, uma provocação deliberada, e foi justamente nesse caos que ela controla cuidadosamente que ela se coroou como uma verdadeira rainha. E não estou falando de ser rainha do pop ou do trap, mas sim a soberana absoluta da arte da transformação. Agora vamos falar de Alicia Amira. Vinda diretamente da Suécia, um país famoso por sua sobriedade, minimalismo e cultura progressista, surgiu uma figura que decidiu quebrar todos os moldes possíveis, Alicia Amira. Ela não tinha o menor interesse em ser discreta, nem em parecer natural, e muito menos em passar despercebida pela multidão. Alicia traçou um objetivo cristalino em sua mente, transformar-se em uma boneca viva. E não foi um acidente de percurso, foi uma escolha consciente e deliberada. Com cada cirurgia plástica, cada injeção de preenchimento e cada modificação corporal, o corpo dela foi se metamorfoseando em um símbolo vivo do excesso e da extravagância. Estamos falando de lábios extremamente volumosos, seios exagerados, uma cintura minúscula e maquiagem sempre impecável, criando uma figura de fantasia que beira o caricato. Mas para Alicia, isso nunca foi sobre ficar parecida com uma boneca inanimada. Para ela, tratava-se puramente de poder e controle. Ela não se limitou apenas a operar o próprio corpo. Ela fundou a Bimbo Academy, uma marca audaciosa que promove e ensina esse estilo de vida como uma forma radical de autoexpressão. Alicia proclamava aos quatro ventos que ser uma bimbo não significava ser uma mulher fraca ou tola, mas sim ser alguém verdadeiramente livre. Não era sobre ser manipulada pelos homens, mas estar no comando da situação. Para ela, cada intervenção estética representava um ato de independência, uma declaração política pessoal. Enquanto a mídia a acusava incessantemente de perpetuar estereótipos sexistas e muitos ridicularizavam sua aparência plástica, Alicia mantinha o olhar firme e desafiador diante das câmeras. Este é o meu corpo, a minha decisão e a minha identidade, dizia ela com uma convicção inabalável. E essa mensagem acabou tocando fundo em muita gente. Milhares de seguidores começaram a enxergá-la com outros olhos, não mais como uma piada da internet, mas como uma pioneira destemida. Em um mundo onde todos lutam desesperadamente por alguma autenticidade, Alicia escolheu construir a sua própria verdade, usando o bisturi e litros de silicone. Sua imagem curada, com tanto cuidado, transformou-se em um manifesto ambulante de provocação, desafio e, acima de tudo, empoderamento. A realidade é que Alicia Amira não tem o menor interesse em agradar ou satisfazer ninguém, além de si mesma. A vida dela é o seu grande espetáculo, e o corpo é a sua bandeira. E embora muitos não compreendam a sua luta, todos, sem nenhuma exceção, estão olhando para ela agora. Tara Reid. Voltando ao início dos anos 2000, Tara Reid era a garota dourada de Hollywood, aquela loira radiante, divertida e desejada por todos. Você a via em absolutamente todas as comédias juvenis de sucesso, brilhando em cada tapete vermelho e estampando a capa de todas as revistas da época. Ela era, sem dúvida, o rosto de uma geração inteira, até o momento fatídico em que decidiu consertar aquilo que na verdade não estava quebrado. Todo esse pesadelo começou com uma lipoaspiração, uma intervenção que deveria ser simples para refinar um corpo que já era esbelto, mas o resultado foi desastroso. Um abdômen irregular, cheio de caroços visíveis e pele enrugada. O estômago dela, nas palavras da própria atriz, ficou completamente deformado. E então, como uma avalanche imparável, chegaram ainda mais problemas. Um aumento de seios mal sucedido deixou seus peitos desproporcionais e visivelmente assimétricos, piorando ainda mais a situação. A imprensa, sempre impiedosa e cruel, a destroçou publicamente. As fotos já não focavam no seu talento ou nos seus papéis, mas sim nas falhas do seu corpo, naquilo que ela havia arruinado. As risadas maldosas da internet rapidamente substituíram os aplausos calorosos que ela costumava receber nas salas de cinema.
Tara, que um dia foi a convidada de honra em cada estreia, tornou-se um tabu na indústria. As grandes produções simplesmente pararam de ligar para ela. De protagonista de sucessos milionários, ela passou a atuar em filmes de baixo orçamento e terror de categoria B. Mas o pior não era apenas a rejeição profissional, era a vergonha profunda. Durante anos a fio, Tara evitou as câmeras, se cobria excessivamente, se escondia e pedia desculpas pelo próprio corpo, como se devesse algo ao mundo. E o mais cruel de toda essa história é que tudo começou por uma busca incessante pela perfeição. Uma decisão estética que lhe custou não apenas a carreira, mas também sua autoconfiança. Hoje, Tara Reid sobrevive na nossa memória coletiva como um grande aviso, um sinal de alerta permanente. Não necessariamente contra a cirurgia plástica em si, mas contra os erros irreparáveis que podem acontecer a qualquer um. Contra os riscos altíssimos de buscar a validação de um público volátil que, ao primeiro deslize, te abandona sem olhar para trás. Uma estrela que caiu devido a uma cicatriz que jamais foi apenas física. E agora falamos de Mickey Rourke. Lá nos anos 80, Mickey Rourke não era apenas um ator qualquer. Ele era o ator, o rebelde perfeito, o rosto irresistível, uma mistura explosiva de Marlon Brando com James Dean. O olhar dele derretia as telas de cinema, e o seu talento inegável o transformava em uma lenda viva. Ele era desejado por todo mundo e respeitado pela elite de Hollywood, mas ele queria mais, ou talvez ele quisesse algo completamente diferente. No auge absoluto da sua fama, ele abandonou o cinema para se dedicar à sua verdadeira paixão, o boxe profissional. E foi ali, entre golpes e rounds, que o destino dele mudou para sempre. O ringue não teve nenhuma piedade dele. As lutas destroçaram o rosto dele. O nariz foi quebrado várias vezes, as maçãs do rosto afundaram, a mandíbula fraturou. O que antes era uma simetria perfeita, virou um mapa de cicatrizes dolorosas. Mas o pior ainda estava por vir. Na tentativa de se reconstruir, Mickey recorreu a cirurgiões plásticos e, infelizmente, fez as escolhas erradas. As intervenções não o rejuvenesceram nem um pouco, pelo contrário, acabaram por desfigurá-lo. Cada nova cirurgia era como uma aposta desesperada, uma tentativa angustiante de recuperar tudo aquilo que ele tinha perdido, mas o espelho. O espelho só lhe devolvia mais dor e sofrimento. O rosto dele começou a parecer inchado demais. Ficou totalmente irreconhecível e dolorosamente artificial aos olhos de todos. A grande estrela do filme 9,5 Semanas de Amor já não era reconhecida nem mesmo pelos seus fãs mais leais e devotos. Hollywood, implacável como sempre, virou as costas para ele, e os papéis principais simplesmente desapareceram. Ninguém, absolutamente ninguém na indústria, queria contratar aquele galã que agora estava com o rosto desfigurado. Ele foi de um protagonista cultuado para um mero ator coadjuvante, e às vezes parecia quase uma paródia triste de si mesmo. Aquele rosto que um dia foi icônico acabou se tornando um aviso cruel sobre as consequências terríveis de tentar desafiar o tempo e abusar do bisturi. E, no entanto, contra todas as expectativas, o Mickey nunca se rendeu. Ele nunca pensou em desistir. Ele voltou com uma força impressionante em filmes como O Lutador, onde o mundo inteiro viu não apenas um ator em ruínas, mas sim um homem de verdade cru e real. A atuação dele naquele momento foi muito mais do que arte, foi um verdadeiro grito vindo da alma. Foi um pedido desesperado de perdão, uma confissão feita sem precisar dizer uma única palavra. Agora vamos falar sobre a Lara Flynn Boyle. Houve um momento no tempo em que a Lara Flynn Boyle tinha o mundo inteiro aos seus pés. Na série Twin Peaks, ela interpretava a Donna Hayward, aquela garota melancólica, com olhos profundos e uma alma inquieta que nos cativou. O rosto dela, tão delicado e cheio de mistério, se tornou um ícone instantâneo daquela época. Durante toda a década de 90,
Ela era sinônimo de elegância pura, de uma beleza clássica daquele estilo atemporal que parecia estar totalmente imune à passagem cruel do tempo. Mas o tempo! Há o tempo mesmo para as mulheres mais belas e deslumbrantes, ele não tem a menor piedade. À medida que Hollywood ficava cada vez mais jovem, mais exigente e mais despiadada, a Lara sentiu essa pressão esmagadora sobre os ombros e então, em silêncio, começou o seu processo de transformação. Primeiro vieram os lábios, que ficaram visivelmente mais cheios e definidos. Depois, os pômulos ficaram mais altos e marcados. E logo em seguida, o rosto inteiro parecia esticado, tenso e completamente irreconhecível. O que antes era apenas uma mudança sutil se tornou evidente demais, e a imprensa cruel e sensacionalista, como sempre, não perdoou nada. As aparições dela nos eventos causavam um alvoroço tremendo, mas, infelizmente, não era pela carreira dela, e sim por causa do choque com a sua aparência. O que aconteceu com a Lara? Essa se tornou a pergunta mais repetida em todas as manchetes e nas redes sociais. As comparações feitas com o rosto original dela eram simplesmente brutais. A expressão dela parecia ter congelado numa versão estranha de si mesma. E Hollywood, que antes a adorava tanto, começou a esquecê-la aos poucos. Os papéis importantes se esfumaram no ar, e o telefone parou de tocar. As chamadas de trabalho deixaram de chegar. A Lara desapareceu completamente do radar da mídia, evitando todas as câmeras, se escondendo atrás de óculos escuros enormes e dando apenas respostas evasivas. Aquele rosto que um dia a fez tão famosa acabou se tornando a sua própria sombra. Ninguém sabe ao certo quantas cirurgias ela realizou ao todo. Ninguém sabe em que momento exato ela perdeu o controle da situação. Mas todos viram o resultado final e a tristeza profunda nos olhos dela, visível até mesmo sob a maquiagem mais cara. Hoje em dia, a Lara Flynn Boyle não é lembrada por grandes escândalos nem por excessos de comportamento. O que realmente comove na história dela é o silêncio, é a forma como uma mulher que encarnou a beleza perfeita se desvaneceu numa busca silenciosa pela juventude e, nesse processo doloroso, acabou apagando a si mesma. Lil' Kim. Ela não apenas mudou a história da música, a música também a mudou profundamente. A Lil' Kim invadiu os anos 90 como se fosse uma tempestade avassaladora, pequena na estatura, mas gigantesca na atitude e na presença. A presença dela era puro fogo. As letras dela eram dinamite. Ela quebrava todos os moldes, desafiava o machismo do rap e fazia tudo isso com uma sensualidade feroz e sem pedir desculpas a ninguém. Ela era única, poderosa e absolutamente inesquecível. Mas, com o passar dos anos, algo começou a mudar drasticamente. Não foi a voz dela, nem o seu talento, foi o rosto. Primeiro foi o nariz, logo depois a pele, então os lábios, as maçãs do rosto. E, por fim, o corpo inteiro mudou. Cada aparição pública revelava uma nova e chocante transformação. E o mundo que antes a tinha coroado como a rainha do hip-hop, agora a observava com espanto, confusão e muitas vezes com pura crueldade. A pele dela, que originalmente tinha um tom marrom quente e lindo, começou a clarear de uma forma muito notável e preocupante. As inúmeras cirurgias faciais modificaram por completo os traços naturais que ela possuía. Os olhos, a boca, as feições dela já não eram mais as mesmas. Onde está a Lil' Kim que nós conhecíamos? Era isso o que muita gente se perguntava. E por trás dessa pergunta simples havia muita dor. Porque a Lil' Kim, ela falou, ela abriu o coração. Ela disse que tinha sido vítima de abusos, que cresceu num mundo cruel, que a ensinou a odiar o próprio reflexo no espelho, e que os homens a convenceram de que ela não era bonita o suficiente. Convenceram ela de que não era clara o suficiente, nem perfeita o suficiente. E então, ela decidiu se reconstruir literalmente, pedaço por pedaço. Cada procedimento cirúrgico foi uma forma dela escapar, uma maneira de sobreviver e de tentar se sentir válida e aceita.
Tudo isso numa indústria e num mundo que pune severamente as mulheres negras por não se encaixarem nos padrões de beleza brancos impostos pela sociedade. Mas o preço a pagar foi muito alto. Críticas constantes, zombarias, capas de revistas sensacionalistas e diagnósticos públicos feitos sem nenhum consentimento dela. Enquanto muitas pessoas ficavam obcecadas apenas com a aparência externa dela. Pouquíssimos paravam para realmente ouvir a história dela, entender a dor e ver a humanidade ali. Hoje a Lil Kim continua de pé, firme e forte. Ela não precisa da aprovação nem do perdão de ninguém. Ela foi pioneira, foi vítima sobrevivente e é uma lenda viva. O rosto mudou, a pele também mudou, mas o impacto dela é eterno. Agora vamos viajar até Melbourne, na Austrália, para falar sobre a Tara Jane McConaughey. A Tara Jane McConaughey não chegou ao mundo do espetáculo vindo das passarelas de moda, mas sim saindo diretamente de um centro cirúrgico. Ela é enfermeira de profissão, mas acabou virando uma paciente em tempo integral. O objetivo dela era claro, inabalável e radical, transformar-se numa verdadeira Barbie humana de carne e osso. E olha, ela conseguiu alcançar isso, mas pagou um preço altíssimo e doloroso por essa obsessão. Estamos falando de 5 cirurgias de aumento de mama, 6 rinoplastias, muito botox, preenchimentos, diversos procedimentos agressivos na cintura, maçãs do rosto elevadas e lábios extremamente sobrecarregados. Cada pedacinho do corpo dela foi moldado, modificado e reinventado incansavelmente até que a figura dela se tornou algo quase de caricatura, parecendo um desenho animado vivo. Ela exibe curvas que parecem impossíveis proporções que desafiam a realidade e um rosto que ficou congelado numa expressão eterna e artificial de boneca de plástico. E você deve estar se perguntando quanto custou toda essa transformação. Bem, o valor já ultrapassa a marca de $250 mil australianos e a conta continua subindo. A transformação dela foi tão extrema que ela chegou a aparecer no famoso reality show Botched, onde até os cirurgiões mais experientes a olharam com profunda preocupação e choque. Eles a avisaram com todas as letras: o seu corpo não vai resistir a mais nada. Você já está no limite, é perigoso demais. Mas a Tara simplesmente não quis ouvir. Na cabeça dela, a obra não estava nem perto de terminar. Ela expressou publicamente o desejo insano de ter peitos ainda maiores. Ela chegou ao ponto de considerar seriamente uma cirurgia para remover as próprias costelas, tudo isso apenas com a intenção de reduzir ainda mais a sua cintura já fina. Sim, é isso mesmo, remover costelas, porque para a Tara nenhuma proporção era exagerada demais. E a presença dela nas redes sociais é algo constante e intenso. Ela mostra o corpo modificado com muito orgulho, posa para os fãs, o tempo todo vende conteúdo exclusivo e não dá nenhum sinal de que vai parar tão cedo. Enquanto o mundo a observa com uma mistura bizarra de fascínio e espanto, ela segue construindo a sua versão de perfeição, uma perfeição que, para muitos, já deixou de ser humana. Hoje, Tara Jane não é apenas uma mulher modificada. Ela é um símbolo vivo de até onde pode ir a obsessão estética desenfreada nesta era moderna dos likes. A vida dela é praticamente um centro cirúrgico aberto e o corpo dela é uma escultura em andamento que nunca termina de ser talhada e retocada. A história dela funciona como uma advertência severa para todos nós, mas também é uma declaração de vontade própria. Porque, embora a aparência dela cause um escândalo enorme, Tara tem algo muito claro. Ela escolheu conscientemente cada mudança e não pensa em parar jamais. E ela realmente não pensa em parar. Ela não vai parar. Acredite, ela não tem a menor intenção de parar.